E aí galerinha, what's going on? Aqui é o Bob e nesse vídeo a gente vai falar de como se dar bem com as pessoas. E acredite ou não, esse não é um vídeo de autoajuda. O phrasal verb que eu quero te mostrar hoje é uma dessas estruturas que qualquer estudante de inglês fica perdidão. Mas se você inserir esse conteúdo no seu dia a dia, se você praticar e treinar periodicamente usando as frases, diálogos, eu tenho certeza que você vai, ou que você nunca mais vai esquecer como usar esse phrasal verb to get along, ou to get along with. Mas antes de tudo, eu vou pedir para você se inscrever no canal e se você curtiu o conteúdo desse vídeo, manda um like para que mais e mais estudantes de inglês possam ter um fácil acesso às nossas aulas, beleza? Nós somos naturalmente seres sociais. E de alguma forma ou outra a gente precisa constantemente se relacionar com outras espécies, mas principalmente com a nossa própria espécie. Na língua inglesa, se dar bem com alguém é traduzido como to get along with. To get along with. Para a gente fixar bem esse phrasal verb to get along with, você precisa lembrar que o treino, como eu disse, periódico é extremamente importante. Não se engane, a prática é fundamental para que você permita que o seu cérebro assimile e memorize essas coisas. Vamos tentar, cada dia, repetir. Mas agora vamos lá para os exemplos. These two never get along with each other. Esses dois nunca se dão bem um com o outro. Outro exemplo. My brother and I rarely get along with each other. Meu irmão e eu raramente nos damos bem um com o outro. Essas duas frases estão bem fáceis de entender. A tradução é bem clara, não é? Então vamos para o próximo exemplo. My neighbor and I get along very well. Meu vizinho e eu nos damos muito bem. Aqui você vai perceber que existe quase que uma redundância, entendeu? Porque o get along with significa se dar bem, não no sentido de sucesso, mas no sentido de relacionamento. Então, veja como a frase tem very well no final. E se a gente traduzisse o get along with ou get along very well, ao pé da letra ela ficaria nos damos bem, muito bem. Claro que você precisa lembrar, a gente está falando de duas línguas completamente diferentes e não vale a pena gastar energia tentando entender a lógica de como uma justifica a outra, enfim. Não vamos ficar comparando. As traduções não sempre são ao pé da letra, nem sempre são ao pé da letra. Vamos para outro exemplo. You must get along with the other kids at school. I know it's not that easy, but most people are nice to you when you're nice to them. Você precisa se dar bem com os outros alunos da escola. Eu sei que isso não é fácil, mas a maioria das pessoas são legais com você quando você é legal com elas. Aqui você percebe que a tradução está idêntica à estrutura original. Então a gente vê bem claro como o get along with, ou se dar bem com, fica bem ali, a tradução pura. Outro exemplo. What happens if you don't get along with your teammates? O que são teammates? Se você nunca ouviu esse termo, agora ele já não é uma novidade para você. Teammates são colegas de time. Gravou? Nesse exemplo aqui, eu quero que você perceba uma outra palavra, uma palavra de condição. Qual seria essa palavra? Quando você vê a tradução, vai ficar meio óbvio, mas eu quero agora que você grave na sua memória o if, que é uma palavra bem comum e bastante usada no dia a dia. Então agora, a frase What happens if you don't get along with your teammates? Fica fácil de entender, né? Olha aí. What happens if you don't get along with your teammates? O que acontece se você não se der bem com seus colegas de time? No próximo exemplo a gente nem precisa analisar muito, porque eu tenho certeza que já está começando a ficar bem fixado na sua mente. Então vamos dar uma olhadinha. We must encourage people to always get along with each other. Agora eu vou te mostrar uma outra frase politicamente correta. This agreement then creates a civilization, a place where individuals, groups and countries are able to get along with each other without violence and wars. Esse acordo então cria uma civilização, um lugar onde indivíduos, grupos e países são capazes de se dar bem uns com os outros sem violência. Mais uma vez, é bem importante lembrar que a gente não deve ficar preso à tradução literal. Os dois exemplos acima que eu acabei de falar usam o termo one another, mas a tradução para o português aqui é uns com os outros. Mais uma vez vou te lembrar, não fale ones and others, não rola. Mesmo quando a frase está no plural, a gente vai sempre usar o one another, ok? Mais um exemplo. Andrea, do you get along with your siblings? Andrea, você se dá bem com seus irmãos? Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra siblings, mas agora que você está lendo que ela é traduzida como irmãos, tome muito cuidado. Siblings é usada para irmãos independente do sexo. Brothers serve para irmãos do sexo masculino, sisters, irmãs do sexo feminino. E siblings, tanto faz. Último exemplo. The teacher doesn't understand why Chloe doesn't get along with her teammates. A professora não entende porque Chloe não se dá bem com seus colegas de time. Lembrando que usamos o does not ou doesn't, que está no negativo, na forma contraída também doesn't,
porque a gente está falando de she, her, uma menina. Então é isso. Senhoras e senhores, vimos aqui mais um phrasal verb, to get along with ou to get along, e como é simples entender ele em um diálogo. Então eu espero que você tenha realmente conseguido fixar e entender esse phrasal verb. E para terminar, não se esquece de se inscrever no canal, e se você curtiu o conteúdo desse vídeo, dá um like aí embaixo e mostre que você realmente gostou, porque isso vai ter uma repercussão bem legal. Mais pessoas vão poder ter acesso a esse conteúdo. See you later, folks. Até o próximo vídeo.